Alíquota diferenciada de ICMS. A Amazonas se prepara para novo confronto fiscal com os estados e na Assembleia Legislativa, deputados apostam no potencial ambiental como trunfo durante a votação em Brasília. E na edição do Ali Notícias de hoje você também vai ver. Novo sistema de monitoramento da rede elétrica em tempo real é apresentado na Assembleia durante reunião de comitê que avalia o setor. E ainda, qualificação do servidor. A Assembleia firma termo de cooperação acadêmica com a Escola Superior de Magistratura do Amazonas. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que na matéria sobre a unificação interestadual do ICMS manteve a alíquota diferenciada para o Amazonas, vota amanhã as emendas de outros estados que sugerem alteração no benefício concedido ao estado na tentativa de retirar a excepcionalidade da Zona Franca de Manaus. Para os deputados do Amazonas, a contribuição ambiental do estado, que tem a maior floresta tropical preservada do planeta, já é motivo suficiente para garantir a diferença fiscal. É no Amazonas que está a maior porção de floresta tropical do mundo. 98% do total continua preservada. Segundo o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, o desmatamento acumulado entre agosto de 2012 e março de 2013 é de 1.430 km², crescimento de 88% em relação ao período anterior. O Acre e o Amazonas foram os estados que menos desmataram, apenas 2%. Lideram o ranking Mato Grosso com 56%, Rondônia com 28%, seguidos do Pará e de Roraima. Para parlamentares da Assembleia Legislativa, manter a alíquota do ICMS diferenciada para o estado é uma contrapartida do governo federal por essa contribuição ambiental prestada pelo Amazonas ao Brasil e ao mundo. Segundo Luiz Castro, do PPS, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional e Sustentável da ALEAN, esse é o principal argumento para o tratamento diferenciado do imposto. A Amazônia contribui concretamente para o sucesso da economia brasileira. Não é só um discurso ecologista, não é um discurso só de quem é entusiasmado pelo meio ambiente, mas é também a constatação econômica da importância da floresta em pé, além da proteção ao nosso patrimônio biogenético, que com mais investimentos em pesquisa, ciência e tecnologia pode dar muitos bons resultados econômicos no futuro para a região e para o Brasil. Para Abdala Fraste, os demais parlamentares do Brasil vão reconhecer a importância da Zona Franca de Manaus para o país na hora da votação. Se hoje não houvesse aqui a Zona Franca, com certeza nós não estaríamos com essa preservação de 98% da nossa mata. O bom senso vai imperar e o governo federal vai perceber que a Zona Franca de Manaus ela é importantíssima não só para o Amazonas, mas para o Brasil como um todo. O texto principal do projeto de resolução do Senado já foi aprovado no último dia 24 pela Comissão de Assuntos Econômicos da Casa Federal. Atualmente, a alíquota do ICMS é diferente entre os estados do Brasil e o objetivo é acabar com a guerra fiscal. Com a unificação do ICMS, a nova alíquota para as operações interestaduais será de 4% e o Amazonas continuará com os atuais 12%. Nós já temos a união da classe política independente da orientação política de cada um de nós, deputados, senadores, o próprio prefeito, o governador Omar Aziz, todos unidos para defender a Zona Franca de Manaus, o modelo da Zona Franca de Manaus. Os senadores apresentaram 14 emendas que devem ser votadas também na terça-feira. E com a unificação da alíquota interestadual do ICMS, o peso do imposto seria transferido para o destino dos produtos, não afetando o consumidor final. Os detalhes dessa informação e outras notícias você acompanha agora no Bancada Parlamentar com a jornalista Adriana Araújo. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar de hoje. E já começamos a falar sobre a reforma política do ICMS, que deve ser votado pela Comissão de Assuntos Econômicos amanhã. O peso do imposto será transferido para o destino dos produtos. Na redução das alíquotas interestaduais, que atingem mais de 90% das transações, não deverá afetar o consumidor final. O superintendente da SUFRAMA, Tomás Nogueira, o governador do estado, Omar Aziz, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, e o secretário de Fazenda, Afonso Lobo, devem acompanhar a votação em Brasília.
O ICMS tem duas alíquotas, uma interestadual na origem dos produtos e uma final no destino. A reforma só abrange a alíquota da origem que dá margem à guerra fiscal. O projeto enviado pelo Executivo no início do ano previa duas exceções para a alíquota interestadual unificada de 4%, os produtos da Zona Franca de Manaus e o gás importado, que manteriam os atuais 12%. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o relatório que mantém uma alíquota de 12% para a área de abrangência da Zona Franca e 7% para os estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo e 4% para os estados da região Sul e Sudeste. No entanto, emendas a serem votadas nesta terça-feira sugerem alterações nesta alíquota, retirando as excepcionalidades da Zona Franca de Manaus. O superintendente da SUFRAMA, Tomás Nogueira, acompanhado do governador do Amazonas, Omar Aziz, do prefeito de Manaus, Arthur Neto, do secretário da Fazenda do Estado, Afonso Lobo, e de representantes da bancada federal do Estado, se reuniram hoje para discutir o real impacto da definição da alíquota do ICMS interestadual na competitividade e sobrevivência do projeto de integração e desenvolvimento regional da Zona Franca. Eles devem acompanhar a votação amanhã no Senado Federal. A reforma do ICMS também foi discutida no plenário da Câmara Municipal de Manaus. O vereador Dr. Everton Vanderlei, do PSDB, elogiou a iniciativa do prefeito de Manaus, Arthur Neto, e do governador Omar Aziz em articularem em Brasília, junto aos senadores do Estado, a manutenção da alíquota de 12% de crédito do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, para a Zona Franca de Manaus. Durante o discurso no plenário da Câmara Municipal, o parlamentar destacou a importância da implantação da Zona Franca de Manaus, ocorrida em 1967, tendo por objetivo impulsionar o desenvolvimento econômico da Amazônia Ocidental. De acordo com o vereador, a Zona Franca é responsável atualmente pelo emprego de 120 mil trabalhadores e é formada aproximadamente por 600 indústrias e coloca Manaus no 6º lugar no cenário nacional do Produto Interno Bruto. E a proposta do governo federal deve destinar recursos do pré-sal para a educação. Essa nova proposta foi recebida com cautela pelos senadores e refere-se a contratos fechados a partir do ano passado. A educação também receberá metade dos recursos do retorno sobre o capital do Fundo Social do Pré-Sal. A proposta é do governo federal e foi recebida com receios pelos senadores. Para Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, o projeto é insuficiente para promover uma revolução na educação. Ele é um dos autores do projeto de lei substitutivo, que também destina recursos do petróleo para a educação. Assinado pelos ministros da Educação Aloysio Mercadante, de Minas e Energia Edson Lobão, o projeto do governo substitui a medida provisória 592/2012, que perde a validade no próximo dia 12. O governo argumenta que os recursos do pré-sal são necessários para projetos e programas previstos no Plano Nacional de Educação, em análise no Senado. As empresas da Zona Franca de Manaus, que oferecem produtos ambientalmente adequados, segundo os princípios do desenvolvimento sustentável, poderão receber às autoridades públicas o selo verde de preservação da Amazônia. É o que prevê o projeto que a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor deve analisar amanhã. O projeto da senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, considera produtos ambientalmente corretos os que cumprem nas etapas de produção, transporte e comercialização os preceitos éticos e normativos da proteção ambiental. O relator Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, é favorável ao projeto, que será analisado em decisão terminativa. E o Bancada Parlamentar de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima semana com mais informações sobre o cenário político do Amazonas e também do Brasil. Até lá! O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, assinou esta manhã um termo de cooperação acadêmica entre a ALEAN e a Escola Superior de Magistratura do Amazonas. A parceria entre os órgãos pretende aprimorar a qualificação dos servidores, tanto do Legislativo quanto do Judiciário. A excelência no atendimento à população deve ser a meta de todo órgão público. É por esse motivo que a ALEAN possui a Escola do Legislativo, que fornece qualificação aos servidores do poder. A participação em palestras e cursos é requisito obrigatório para que o funcionário da Assembleia possa progredir na carreira.
Pensando na melhoria do serviço prestado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, firmou uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado. A Escola Superior de Magistratura do Amazonas, que é vinculada ao TJ, realizará ações conjuntas com a Escola do Legislativo, oferecendo uma maior variedade de cursos para os servidores dos dois órgãos. Isso será muito importante porque tanto a Escola do Legislativo quanto a Escola da Magistratura estarão trabalhando em conjunto com um único objetivo, que é de se aproximar mais da população e ter os seus funcionários, os servidores das duas casas, tanto da Assembleia quanto do Tribunal de Justiça, trabalhando em proximidade com a população e com mais qualidade. Não é apenas educação, é a qualificação cada vez melhor dos funcionários. O primeiro passo que será tomado nesse trabalho em conjunto é que receberemos técnicos de outros estados brasileiros, de estados mais desenvolvidos como São Paulo e Rio de Janeiro. Receberemos técnicos para prestarem cursos aos funcionários de ambas as instituições. O termo de cooperação acadêmica entre a ALEAN e a ESMAN promove a integração institucional e o desenvolvimento conjunto de atividades acadêmicas de interesse comum, como fóruns, seminários, cursos e debates, visando o fortalecimento da pesquisa jurídica no Estado. Comemorado em 1º de maio, Dia do Trabalhador, é uma data criada para celebrar as conquistas dos profissionais ao longo da história. Na Assembleia Legislativa, a sessão especial de autoria do deputado José Ricardo, do PT, relembrou os avanços no Estado e ainda debateu sobre expectativas de progresso na relação patrão e empregado. Sessão especial de autoria do deputado José Ricardo reuniu representantes sindicais e autoridades do poder público para discutir o cenário atual dos trabalhadores dentro do estado do Amazonas. O petista não pôde comparecer ao evento e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, conduziu a sessão especial. O desembargador Davi Alves Melo, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, destacou a consolidação das leis do trabalho e comentou que o Brasil tem conquistado indicadores sociais e econômicos positivos. Para ele, o cenário atual é favorável para o trabalhador. O nível de renda tem subido, o padrão de vida tem subido. Existem aquelas dificuldades com doenças, com excesso de horas extras, etc., mas isso é decorrência natural do embate entre o trabalho e o capital. O deputado Luiz Castro concorda. Porém, o parlamentar pede cautela na análise de dados de órgãos como o Sistema Nacional de Empregos, SINE. Nós precisamos nos referenciar que há muitas pessoas que não entram nas estatísticas porque não procuram mais os serviços do Cine. E são dois segmentos que não procuram. São os estudantes de classe média, uma parte deles, cujos pais bancam seus estudos até uma idade mais avançada e que no máximo almejam um estágio até a conclusão da sua faculdade. E de outro lado, são os trabalhadores informais, aqueles que não têm escolaridade e que desistiram de procurar o mercado de trabalho formal. Portanto, as nossas estatísticas, elas na verdade estão muito otimizadas, elas estão, na minha opinião, subdimensionadas. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, destacou a importância da Zona Franca de Manaus como um polo gerador de emprego para a população do estado. Essa homenagem é a forma que nós temos de agradecer, principalmente a iniciativa privada, né, que tem trabalhado tanto para que possa, no nosso estado e principalmente na cidade de Manaus, possa fazer com que os empregos, principalmente os empregos originados das empresas da Zona Franca de Manaus, consigam permanecer com os postos de trabalho que nós temos hoje, cerca de 110 mil trabalhadores na fábrica do Distrito Industrial, na Zona Franca de Manaus. O Dia do Trabalho é uma homenagem a uma greve ocorrida na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, em 1886. 3 anos depois, um Congresso Internacional Socialista realizado em Paris adotou como resolução a organização anual em todo 1º de maio de manifestações operárias por todo o mundo, em favor da jornada máxima de 8 horas diárias de trabalho. A chegada dos imigrantes europeus ao Brasil trouxe ideias sobre princípios organizacionais e leis trabalhistas já implantadas na Europa. Em 1924, o dia 1º de maio foi decretado feriado nacional pelo presidente Arthur Bernardes.
E a consolidação das leis do trabalho também foi pauta das discussões durante a sessão especial. De acordo com o deputado Luiz Castro, o momento foi oportuno para refletir sobre o valor social do trabalho na democracia do país, evidenciado por meio da CLT. De acordo com o inciso 4 da Constituição Federal, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos do Estado democrático brasileiro. A regulamentação das relações individuais e coletivas do trabalho está prevista na CLT, principal norma legislativa brasileira referente ao tema. Ela nasceu no governo Getúlio Vargas em 1º de maio de 1943. A CLT foi recebida como um avanço nas relações sociais do país e um passo na sua evolução econômica. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Luiz Castro destacou a necessidade de uma reforma para readequar as normas às mudanças trazidas pela evolução da sociedade. Porém, o parlamentar pede cautela na discussão acerca dos direitos fundamentais do trabalhador, como férias anuais, descanso semanal, carteira de trabalho e previdência. São conquistas das quais não se deve retroagir e, portanto, é importante referenciá-las nesse ano e discuti-las e debatê-las. Agora, nós podemos, sim, flexibilizar algumas normas, desde que sejam no sentido de diminuir essa carga tributária em cima das empresas, mas não de diminuir a empregabilidade, não de diminuir a garantia de empregos dos nossos trabalhadores. A consolidação das leis do trabalho possui hoje 922 artigos e é mais extensa que o Código Penal e a Constituição Federal. Visando melhorias na educação para os deficientes visuais, o deputado estadual Arthur Bisneto apresentou na Assembleia 2 projetos que priorizam a disponibilidade de material didático para esse público. Mais informações com a repórter Pérola Paula. O primeiro projeto obriga a inclusão de livros digitalizados em áudio e ainda versões impressas no sistema Braille em todas as bibliotecas públicas, privadas e universitárias. Caso seja aprovado, o prazo para que todas as bibliotecas atendam às exigências será até o ano de 2015. No segundo projeto, apresentado pelo deputado Arthur Bisneto, as editoras instaladas no Amazonas serão obrigadas a disponibilizar edições em formato digital. De acordo com o parlamentar, o projeto se justifica porque há muitos deficientes visuais no estado que não leem em braille. Os 2 projetos foram encaminhados para análise nas comissões técnicas da Casa. Pérola Paula, para o Ali Notícias. Deputada Vera Castelo Branco apresenta projeto de lei que pede a implantação de programa de captação de água no interior do estado. E mais, Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico realiza reunião na Assembleia Legislativa. Essas e outras notícias no próximo bloco. A parte é a intervenção que interrompe o discurso parlamentar, visando apoiar, discordar ou questionar o assunto tratado. O à parte tem duração máxima de 5 minutos. Já a questão de ordem é toda dúvida sobre a aplicação do regimento ou da Constituição, incidente sobre ato ou fato ocorrido durante as reuniões da Assembleia. Durante a terceira reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico da região metropolitana de Manaus, realizada hoje na Assembleia, foi apresentado um novo sistema que garante o monitoramento da rede elétrica em tempo real. O método possibilita mais eficiência na manutenção do sistema de energia da região. O sistema apresentado pela Amazonas Energia monitora dados como tensão, corrente, rede de distribuição, sobretensão e subtensão. É pioneiro e vem sendo desenvolvido por técnicos da empresa desde 2009.
Atualmente, na região metropolitana de Manaus, já está implantado em 1.000 transformadores. A meta é de que até o fim do ano esse número seja dobrado e que chegue a 13.000 unidades ao fim da implantação. A melhoria contínua é nosso objetivo sempre, né? Então a melhoria inicial é redução do tempo de interrupção, melhoria da qualidade do nosso produto ofertado. Tá? E eliminação por completo de queima de transformadores. Ele tem um sensor, 2 sensores de corrente e tensão e um de temperatura. Então a temperatura do transformador, porque é tipo nossa temperatura do corpo humano. Se ele estiver muito quente, ele está com problema. E os outros de corrente e tensão para calcular os desequilíbrios, a potência que está trafegando, a energia que está trafegando naquele posto transformador. O principal problema detectado pela concessionária refere-se ao furto de energia, o que causa danos à sociedade, como as frequentes interrupções no serviço. Para evitar problemas como esse, é que já foram investidos R$6 milhões na implantação do novo sistema. De acordo com o presidente do Conselho dos Consumidores da Amazonas Energia, os usuários não podem ser prejudicados com a interrupção deste, que é um serviço essencial, e o Conselho tem trabalhado para garantir a prestação adequada do fornecimento de energia e a fiscalização dos postos de atendimento. Bom, os principais problemas que têm chegado ao nosso conhecimento, na realidade é de conhecimento de toda a questão das constantes interrupções de energia elétrica, né? E muitas vezes a demora em resolver essa situação. E também a questão do atendimento pessoal dos consumidores. Eu tenho recebido manifestações com relação a isso, que precisa melhorar esse atendimento, o atendimento ser mais ágil, né, mais rápido para os nossos consumidores. O idealizador do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico da região metropolitana de Manaus, deputado Marcelo Ramos, mostrou-se satisfeito com as reuniões que estão sendo realizadas mensalmente e com os avanços apresentados pela Amazonas Energia. Eu acredito que sim. Primeiro, há um olhar mais atencioso para a Amazonas Energia Eletrobras por parte da direção geral da Eletrobras. Investimentos estão sendo feitos aqui na região e nós fazemos um esforço de um controle social desses investimentos, de garantir que esses investimentos se transformem em melhorias efetivas para a energia elétrica fornecida tanto para o setor doméstico como para o setor industrial e comercial aqui no estado do Amazonas. Esta já é a terceira reunião realizada pelo comitê, que foi criada em 4 de março deste ano. A próxima acontece no dia 3 de junho, na Associação Comercial do Amazonas, e posteriormente no dia 1º de julho, na sede da Eletrobras Amazonas Energia. Os dados levantados serão encaminhados à Agência Nacional de Energia Elétrica. E se em Manaus muitos moradores já sofrem com a falta do abastecimento regular de água, no interior do estado a situação é ainda mais agravante. Um projeto de lei da deputada Vera Castelo Branco visa amenizar esse problema. O projeto de lei de autoria da deputada Vera Castelo Branco, do PTB, dispõe da criação e implantação de um programa de captação e tratamento de água nos municípios do interior. Segundo a parlamentar, estudos técnicos apontam que a água consumida nas cidades não apresenta qualidade satisfatória. Vera destacou também que várias doenças, principalmente em crianças, têm sido constante por causa do consumo impróprio de água. Em visita ao distrito do Cacaupireira no fim de semana, o presidente da Comissão de Assuntos Municipais da ALEAN, deputado Tony Medeiros, orientou os moradores a respeito dos critérios necessários para a emancipação da localidade. A comunidade fica em Iranduba, mas busca se tornar um município independente. O objetivo da visita foi orientar a população em relação à proposta de emancipação da comunidade. Os habitantes afirmam que a localidade não recebe melhorias urbanas que deveriam ser feitas pela Prefeitura de Iranduba. Além disso, a grande distância do distrito para a sede do município é apontado como outro fator a favor da emancipação. O ginásio poliesportivo da comunidade recebeu uma audiência pública para esclarecer os critérios para transformar a localidade em município. A audiência foi conduzida pelo presidente da Comissão de Assuntos Municipais, deputado Tony Medeiros. O parlamentar destacou a grande presença da população e o compromisso dos vereadores locais com a questão. Mas eu queria parabenizar a todos pela presença maciça da população também e mais uma vez reconhecer o empenho da Câmara Municipal, porque não é em todo lugar que você vai
Câmara está praticamente toda presente no evento. Embora os moradores do Cacau Pireiro estejam ansiosos pela emancipação, o processo ainda pode demorar. O Congresso Nacional precisa aprovar uma emenda à Constituição que devolve às Assembleias Legislativas a decisão de criar municípios, o que ainda não ocorreu. Enquanto isso, a Comissão de Assuntos Municipais da LEAN continua orientando as comunidades e distritos sobre os mecanismos legais para emancipação. Dessa forma, assim que a PEC for aprovada, as localidades já estarão prontas. E um pacote de investimentos para as áreas de saúde, educação, habitação, infraestrutura e assistência social foi lançado pelo governador Omar Aziz neste fim de semana no interior do estado. As obras deverão ser realizadas em parceria com as prefeituras dos municípios. O governador do Amazonas, Omar Aziz, esteve nos municípios de Coari, Codajás e Presidente Figueiredo para dar início a um pacote de obras para as áreas que destacou serem prioritárias para a população, como saúde, infraestrutura, habitação, mobilidade e assistência social. Em Presidente Figueiredo, o destaque dos investimentos será na infraestrutura e no setor viário. Já em Coari, lançou a construção de um centro de educação de tempo integral e anunciou um investimento de 15 milhões de reais para outras deficiências da área de educação. Além disso, a mobilidade também foi pauta no discurso. Verbas serão aplicadas para a construção de uma ponte e melhoria no sistema viário. Todos os investimentos somam aproximadamente 54 milhões. São coisas que eu sei que é necessidade, então eu sei muito bom que a ponte do Pera é uma obra importante para mais de 3 mil pessoas que vivem do outro lado. Eu sei que uma escola de tempo integral vai ajudar a juventude. Eu sei que o Ronda do Bairro é um projeto de segurança importante para o município de Coari. Eu sei que a construção de mais uma escola padrão é importante. Eu sei que a reforma de algumas escolas, a construção de muro, quadras é importante. Eu sei que o sistema viário de Coari está meio problemático, nós precisamos melhorar. E sei também, principalmente, que a zona rural de Coari precisa de incentivo para a gente produzir bens básicos para alimentação, farinha, peixe e outros produtos, quer dizer. Então, é isso que eu me comprometo, em tentar fazer o melhor pela população. 116 milhões de reais para o município de Codajás é o que foi anunciado para contemplar a área da saúde, mobilidade, segurança e o setor primário local, que tem como carro-chefe a produção de açaí. Codajás hoje tem uma produção muito forte de açaí. Aqui tem que ter uma agroindústria, nós temos que ter uma indústria para pasteurizar o açaí. E nós vamos trabalhar em cima disso. As obras serão realizadas em parceria com as prefeituras de cada um dos municípios. Os recursos que serão disponibilizados somam mais de 170 milhões de reais. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Dia 7. Sessão especial entrega o título de cidadão do Amazonas ao deputado federal Francisco Praciano. A proposta é do deputado estadual José Ricardo, às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E no mesmo dia, Cecote assina convênios com a Ouvidoria, INSS, Defensoria Pública e Escola de Contas do TCE, às 9 horas da manhã, na sala de reuniões do Cecote. E mais, deputado Sidney Leite realiza reunião da Comissão de Educação, Cultura e Assuntos Indígenas e inicia a mobilização para as conferências educacionais no estado, às 2 da tarde, no mini plenário Bete Aziz. E ainda dia 7 de maio, deputado Francisco Souza promove visita técnica ao porto de Iranduba, às 3 horas da tarde. Dia 8 de maio, deputado Marcelo Ramos realiza sessão especial para a entrega da Medalha do Mérito Rui Araújo ao senhor Severiano Mário Porto, que será representado pela neta Paula Carneiro Porto, às 11 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E ainda, deputado Luiz Castro promove reunião para discutir sobre a saúde mental, às 2 da tarde, no mini plenário Bete Aziz. Dia 9. Sessão especial em comemoração aos 100 anos dos bois Garantido e Caprichoso. A proposta é do deputado Tony Medeiros, às 4 horas da tarde, no plenário Rui Araújo. Dia 10 de maio. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, promove sessão especial para a entrega do título de cidadão do Amazonas ao doutor Marco Aurélio Melo, ministro do Supremo Tribunal Federal, no plenário Rui Araújo.
E no mesmo dia, deputado Marcos Rota realiza reunião para discutir sobre a atuação das assistências técnicas em Manaus, às 9 horas da manhã, na sala de reuniões da Comissão de Defesa do Consumidor. E ainda, deputados Marcelo Ramos e Belarmino Lins promovem audiência pública para falar sobre o desembaraço de cargas no aeroporto Eduardo Gomes e no Porto de Manaus, às 9 horas da manhã, no mini plenário Cônego Azevedo. E o Ali Notícias fica por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. Acesse também nossas redes sociais e acompanhe o Ali Notícias pela internet. Uma ótima noite para você.